Repleto da energia de Deus, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ouvir aí, hoje dia 29 de janeiro, o Evangelho, a mensagem que nos diz hoje São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outra barca com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não se importa?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" E na verdade a mensagem que nós precisamos entender é a palavra de Jesus: ainda não tendes fé, ou seja, por maior que sejam as tribulações que cada um pode passar na nossa vida, pode estar passando nesse momento, inclusive. A pergunta que Jesus nos faz: ainda não tendes fé? Porque se tivermos fé, tudo é vencido. O que precisamos para ter fé? O que nós precisamos para ter fé é alinhar as nossas ações, os nossos propósitos, os nossos objetivos com as boas práticas da vida. Quais são? E dessa forma Deus nos abençoará mais e mais. Respeitar o próximo, não querer nada do que não é nosso. Se nos baterem numa face, dar também a outra, ou seja, se nos falar algo mal, se nos atacarem fisicamente, não devemos revidar, porque tudo isso são provocações do mal para que a gente caia nas tentações e, caindo nas tentações, perdamos a cabeça, entramos no jogo do mal e fazemos o gosto dele. Então, para quem quer ter estabilidade na vida, a consciência de que deve-se ter a tranquilidade, a fé que Jesus aqui pede é muito grande. Ou seja, Jesus Cristo, ele nos mostra que nós podemos vencer todos os obstáculos que nos aparecem. Vamos pegar a juventude de hoje, a nossa geração, a minha geração jovem. A turbulência está muito grande, mas tenho certeza que é possível sim ser vencida. Hoje a liberdade está muito em alta e excesso de liberdade, sem conhecimento, sem bons pilares, sem o desenvolvimento de boas responsabilidades é um perigo muito grande. Porque o direito é muito bom, mas a gente tem que saber e aprender que junto com o direito vem também um dever. E aí o dever é o que nos cobra. Não adianta, por exemplo, as mulheres, vamos pegar as mulheres, depois vamos pegar os homens também, querem ir para festas, querem farrear. Existe a lei agora, existe uma legislação já que se chama, que pune, pessoas que fazem, vamos dizer assim, perseguição psicológica, que fazem de alguma forma, que não digo nem perseguição, mas ações que podem, vamos dizer, repreender uma mulher, e essa pessoa que fizer isso pode ser presa, processada, enfim. Ou seja, se de repente a sua namorada, a sua ficante estiver lhe traindo, o melhor que você faz é deixar ela. Não tem nem o que discutir, não tem nem o que conversar. Os direitos, a lei diz agora que se ela sofrer qualquer tipo, se chamar agressão psicológica, qualquer tipo de fala, de repreensão a respeito disso aí, o homem pode ser preso. Eu acho isso, de certa forma, um direito que tem que ser assegurado para as mulheres e ser respeitadas, mas tem que se ter também na lei vamos dizer que um controle, porque você veja, eu acredito que o resultado dessas leis aí a médio e longo prazo vai ser muitos abandonos,
Porque à medida que vai se enquadrar demais os homens, eles vão preferir abandonar ao invés de dialogar. É claro que o diálogo não é agressão, mas a cultura, a educação humana não está ainda desenvolvida a ponto de se ter diálogos em bom nível. E às vezes, principalmente aqui no Nordeste, as pessoas têm um instinto de rigidez maior com a fala, pode ser entendido como agressão sem ser agressão. Mas enfim, eu acredito que deve-se ser muito respeitada sempre a figura feminina, e principalmente as mulheres devem tomar posse dessa liberdade agindo com os pés no chão, sabe? Não se deixando levar pelas vaidades que o mundo coloca, principalmente para vê-las na mão do diabo, que é, por exemplo, festas exageradas, sexualidade exacerbada. De que forma essa sexualidade tem sido explorada nas mulheres? Vamos dizer, a moda das dancinhas, sabe? A moda das provocações, né? Das provocações sexuais. E por aí segue. Então, assim, eu acho que o que é necessário ser feito é, principalmente, tomar-se consciência de que não se pode agir com a liberdade, com irresponsabilidade. E para os homens, né? Os homens, nós precisamos, principalmente nesse momento em que tudo é possível e tudo está mais fácil, não é? Antigamente, relacionamento, eu pego essa questão de relacionamento, que talvez seja uma das fontes de maiores pecados, de maiores... E o que é o pecado hoje na vida da sociedade? O pecado é o que mais atrapalha o desenvolvimento, o crescimento e principalmente a realização dos objetivos de cada um, dos homens e das mulheres. E aí os homens, eles acabam tendo uma facilidade maior, com esse excesso de liberdade, as mulheres saindo mais, têm uma facilidade maior para se relacionarem e acaba não tendo aquele filtro de só estarem com quem realmente acha que pode passar a vida. E os homens, por ser aquele instinto mais selvagem, né, de aventura, acaba se deixando levar muito mais. Isso é um problema, porque se não se tiver cuidado, se torna até uma prostituição masculina, né? O que é a prostituição masculina? É um homem bem conceituado, ou homens que conseguem se relacionar bem na sociedade. Daqui a pouco, por excesso de facilidade, andar se relacionando com um e com outro. Isso é complicado. Isso a médio e longo prazo também vai trazer danos para a vida, porque vai desviar os principais objetivos, vai desviar dos sonhos, vai fazer com que projetos e planos para a nossa vida sejam parados no início ou no meio do caminho e de difícil continuidade por conta justamente dessa situação de facilidades, né? Dentro da convivência da juventude com a sexualidade, com os relacionamentos. Você veja que, se nós olharmos um pouquinho o número de mulheres grávidas, de mães que às vezes se casam e não dá certo o casamento e se separam, dentro da juventude está muito alto. Não podemos jamais criminalizar nada disso, porque na experiência humana do dia a dia é normal que aconteça as experiências, se não der certo, que se interrompa. Mas não deve-se, apesar de ser normal, por que normal? Porque todos têm direito a experienciar a vida. E por que não se deve permitir que continue dessa forma, né? Que se busque uma conscientização maior? Porque isso causa na sociedade uma fragilidade muito grande, principalmente para a parte feminina. É uma moça hoje bonita, mas que ela já é mãe, ela precisa desenvolver um instinto de responsabilidade muito maior, que o ideal era que esse instinto de responsabilidade se desenvolvesse antes mesmo de ser mãe, antes mesmo de se relacionar, para que ela pudesse sim ter o poder da sua vida nas suas mãos. Mas assim, não significa também que já acontecendo não vão ter. Pelo contrário, Deus é um Deus que dá oportunidade e possibilidade a todos. Mais uma vez, para encerrar, eu quero dizer: desenvolvermos bons valores, desenvolvermos bons propósitos, não guardar raiva nem ódio no coração, por maior que seja a perseguição ou a forma de vida que cada um possa levar.
Colocar Deus à frente de tudo, sabe? E buscar desenvolver os seus objetivos. Não se deixar desviar deles, por mais facilidade que lhe apresente. Não se permita se desviar dos seus objetivos da sua vida. Quando você sentir que as suas ações estão se desviando, mude, porque o problema, o buraco pode estar bem na frente e você, se tiver fé em Deus, pode sair antes de cair. Que Deus possa nos abençoar grandemente e nos dar a sabedoria e a capacidade para vivermos bem, sermos felizes em todos os nossos objetivos e planos. Deus abençoe a todos nós. Um abraço a todos. Bom dia.